Mas é tanto que qualquer medicamento me serve. Se eu estou sentindo um mal-estar, eu vou lá e compro, por exemplo, outra do Zeca, tomo, né? De boa. E assim vai. Se eu estou sentindo o estômago ruim, eu coloco o quê? Vou tomar bromoprida. A Cleide é o retrato de muitos brasileiros. Ela toma uma grande quantidade de remédios sem receber nenhuma orientação profissional. Faz isso há tanto tempo que, além de tomar os remédios, ela indica para amigos, vizinhos e familiares. E se sente especialista quando o assunto é medicamento. Eu me sinto muito segura, assim, por exemplo, né? Estou sentindo não estou dormindo, vamos supor. Eu vou lá, pego uma indicação com alguém, né? O quetiapina é ótimo, o Queropax é ótimo para dormir. Opa, que bom. Então, eu vou lá na farmácia, tem alguns farmacêuticos que me passam sem receita. Vou lá e compro e tomo. E dá certo. Dá certinho. A última pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, feita em 2018, aponta que 79% dos brasileiros praticam a automedicação. A indústria farmacêutica é a indústria que mais cresce ainda no mundo. A indústria farmacêutica está baseada principalmente numa coisa que as pessoas buscam, que é alívio da dor, alívio da doença, aumento da expectativa de vida. Se você observar, no Brasil, principalmente nos últimos 30 anos, nós elevamos a expectativa de vida em 25 anos. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Ao mesmo tempo, a indústria farmacêutica gera produtos que potencialmente pode gerar o quê? Problema de saúde pública. Nada é terrível, mas se você for observar, nos Estados Unidos hoje, 1/3 das doenças que geram internação são oriundas de uso inadequado ou uso errôneo de medicamentos. No setor de neurologia do Hospital de Urgências de Goiânia, a doutora Maria José Carvalho vê um grande número de pessoas que chegam na unidade se automedicando. A gente recebe casos aqui de pacientes com intoxicação exógena, que é por automedicação, mas aqui não é a demanda maior. Mas todos os pacientes que aqui chegam, a gente vai fazer a anamnese, que é a história do quadro do paciente. E tem esse estudo, não é só aqui, de 70% a 80% dos pacientes em todos os locais fazem uso de automedicação. Então aqui é do mesmo jeito. Isso revela que o problema é mais comum do que se imagina. Na família da Cleide mesmo, ela, as irmãs e os sobrinhos vivem na mesma situação de consumo indevido de remédios. Eu tenho na minha família 4 sobrinhas minha que toma remédio assim também. Tá sentindo uma dor, ela vai na farmácia, compra o medicamento e toma, né? Inclusive, tem meu sobrinho que toma também. Ele auto se medica. Se um comprimido não faz efeito, ele toma 4. Essas 6, tem 4 que ainda tomamos medicamento assim. Sentimos uma dor, vai lá e toma um Tocilac. Vai lá, toma um Dorflex. Não tá bom? Vamos na farmácia, compra um Nimesulida e toma. E assim somos, nós todos da família. Esse é as filhas, né? As irmãs e as sobrinhas. Grande parte da população consome medicamentos sem saber dos riscos que eles causam para a saúde. As pessoas têm a impressão que o medicamento, se mal não faz, bem vai fazer. E ao contrário, se o medicamento não faz um bem, ele tem um monte de possibilidades, de efeitos colaterais que ele pode ter. Basta você ler numa bula, você vai ver ali 5, 4 indicações e vai ver ali 30 efeitos colaterais. Então, quando eu tomo um medicamento, a possibilidade dele causar uma mazela é até maior dele causar um benefício. E aí entrou o ponto crucial. Quando a população usa esse medicamento de forma inadequada ou quando ela usa de maneira desnecessária, sem precisar desse medicamento, ele só pode estar causando mal para ele. Então é uma questão óbvia. O medicamento em excesso, eu vou ter o quê? Problema em excesso. E às vezes as pessoas começam a tomar medicamento para combater o efeito colateral do medicamento e gera um ciclo vicioso do consumo inadequado e irracional do medicamento. O brasileiro, ele não atribui ao medicamento o perigo que ele representa.
Né? A gente estava estudando esse dia uma pesquisa, no Brasil hoje, das intoxicações que a gente tem, 40% a 50% são por medicamentos. Ou seja, as pessoas se intoxicam mais com medicamentos que com veneno, né, ou com agrotóxicos, né, hoje no Brasil. Então, as pessoas negligenciam o risco do medicamento porque acham que o medicamento sempre é uma coisa boa e protege o medicamento. Esse consumo indiscriminado de medicamentos tem a ver com uma questão cultural? Aquele clássico exemplo onde uma avó receita um chá para o neto ou a vizinha acaba receitando um medicamento, é cultural? Para mim, a automedicação é uma questão de cultura e educação. Ah, foi bom para minha irmã, então você pode usar. Né? Foi bom, minha vizinha usou, então eu vou usar também. É questão cultural, sim. E sempre é porque fulano usou, foi bom, e aí a pessoa vai usar também. Ah, eu tô com febre, fulano usou esse remédio, foi bom, mas a outra tá com febre por causa de um problema. A sua febre pode ser por causa de outro motivo. A automedicação no Brasil ultrapassa 60% das pessoas, né, em termos de acometimento dessa automedicação. Existem vários trabalhos. Um dos trabalhos mais recentes da OMS diz que o Brasil tem aí no mínimo 60% de automedicação. E geralmente essa automedicação, a gente pergunta, existe uma motivação. Quem te motivou a utilizar o medicamento? A gente pensa, foi o farmacêutico? O farmacêutico está em 6º lugar. Médico, o amigo está em 4º, 5º lugar. Mas agora, principalmente vizinhos, televisão ou principalmente amigos próximos que estão tendo sintomas parecidos. Então a pessoa passa a utilizar o medicamento com base na informação de outra pessoa que não é um profissional de saúde, que é uma pessoa que está, no caso, muito mais de vítima do que de atividade profissional de saúde. Então isso acontece bastante. Dor de cabeça, praticamente todo mundo tem dor de cabeça, né? Quase todo mundo tem. Mas uma dor de cabeça que está te perturbando quase todos os dias tem que ser investigado. Dor de cabeça, não querendo alarmar, mas pode ser um tumor. Pode ser só cefaleia tensional, uma dor de cabeça por tensão. Mas quem tem capacidade para fazer esse diagnóstico é o médico. Não é o vizinho, né? Não é o colega de trabalho. Então tem que procurar, não precisa ser o especialista, estou com dor de cabeça, não, eu tenho que procurar um neuro. Não, vai no clínico. O clínico tem capacidade, né, de fazer uma análise, de fazer uma anamnese, encaminhar para o especialista se for o caso. Esse mal menor, essa dor de cabeça sua, acontece ali 3 vezes por mês, 4 vezes por mês? Agora, se todo dia isso está acontecendo, é interessante você ir ao médico e ter um diagnóstico. Você pode estar com a cefaleia crônica e o tratamento é diferente. Por exemplo, o tratamento da crise da enxaqueca é uma coisa, o tratamento da enxaqueca como patologia é outra, tentando evitar a crise. Então, de repente, precisa mudar a alimentação, precisa ter outras abordagens, tanto farmacológicas ou medicamentosas, quanto também de mudança de estilo de vida. E de repente precipita um diagnóstico de uma doença que você, né, não está alerta. Por exemplo, dor de cabeça pode ser sintoma de quantas doenças? Pode ser uma cefaleia, mas pode ser, por exemplo, um problema dentário, pode ser um problema gástrico, pode ser um outro problema relacionado à pressão arterial. Então precisa se investigar quando isso é muito recorrente. A pessoa, quando sente aí um mal menor, por exemplo, uma dor de cabeça, um desconforto qualquer, ele procura o farmacêutico e esse farmacêutico faz ali um coquetel, algumas orientações. É correto isso? Isso pode ser feito? O farmacêutico ele não é um profissional de diagnóstico. O farmacêutico é profissional da orientação, da indicação e da prescrição de medicamentos isentos de prescrição para males menores. A maioria das pessoas, né, usa medicamentos indicados pelo parente, por pessoas, baseado em sintomas. E isso é um problema, porque diferentes doenças pode dar o mesmo sintoma e quem pode diagnosticar é o médico. Quando o farmacêutico ele indica um medicamento, são para males autolimitantes. Por exemplo, uma dor de cabeça. Na maioria das vezes, é um mal autolimitante. Tem alguns sintomas que pode identificar que essa dor de cabeça é um mal mais complicado. Ou, por exemplo, um sintoma de gripe. Normalmente dura uma semana, 4 dias. Aí a farmácia, o farmacêutico está preparado para fazer essa indicação e essa prescrição desses medicamentos que nem precisariam de receita para comprá-los. Na farmácia de manipulação, a regra é a mesma. Também é importante e necessário a prescrição médica.
Ouvimos outra farmacêutica que trabalha com os medicamentos manipulados. Os riscos continuam sendo os mesmos. Os riscos são excesso de dosagem, a pessoa não tomar a dosagem certa no momento certo, né? E pode dar uma intoxicação na pessoa. Toda vez que você usa medicamentos demais, vezes demais, aí está o problema. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A Cleide é consciente e sabe de cada risco que ela corre ao fazer uso da automedicação. Ela, inclusive, já sentiu os efeitos colaterais de alguns medicamentos. Um batimento cardíaco acelerado, né? Aquele... Pensando assim, agora eu vou morrer, sabe? Mas e logo passa, né? Vou tomando água, mas logo passa, esqueci. Existem medicamentos que a gente não pode usar junto com outro medicamento. E as pessoas não têm noção disso. Usa medicamento junto com outro, que um pode anular o efeito do outro, um pode potencializar o efeito do outro, e isso é grave. Pode ter overdose. A overdose normalmente é o excesso de dose de um medicamento. Mas ela pode ter o quê? Problemas relacionados ao uso excessivo de medicamentos. E os medicamentos às vezes interagem entre si. E às vezes ele interage entre si, mas ele interage também com outras coisas que eu utilizo. O medicamento pode interagir com o tipo de alimentação. O medicamento pode interagir com álcool, droga de abuso, com cigarro. Isso tudo deve ser levado em conta, por exemplo, pelo farmacêutico clínico alertar o paciente. Alguns medicamentos, por exemplo, se você ingeri-los e tomar álcool, por exemplo, ingerir bebida alcoólica, eles vão dar efeitos colaterais maléficos, absurdos. Tem um medicamento famoso, chama metronidazol, que é um antibiótico. Na verdade, um antibacteriano, quimioterápico antibacteriano e usado também para alguns parasitas. Se você utilizá-lo e tomar álcool, ele vai dar um efeito muito tóxico do álcool. Então, o risco, né, da síndrome alcoólica é muito piorado com ele. Então, ele aumenta o efeito tóxico do álcool. Isso pode acontecer com vários medicamentos e com algumas drogas de abuso. Na farmácia que a Cleide mantém em casa, um remédio chama a atenção. Um antidepressivo que é vendido somente sob prescrição médica com retenção de receita, o famoso tarja preta. A servidora pública nos revela outra situação grave, a venda de medicamentos controlados sem a receita médica. E quando eu estou sem receita, eu procuro ele sem receita e compro. Consegue comprar? Consigo. Sem receita? Sem receita. Isso é um problema grave, né? Existem medicamentos prescritos que são de uso contínuo, né, que a lei até faculta, né, a prescrição, mas eu acredito que isso prejudica o próprio paciente. E existem aqueles medicamentos controlados, aqueles que são imprescindíveis e só podem ser vendidos com prescrição médica e a retenção da receita. Esses medicamentos é muito raro uma farmácia vendê-los de forma sem receita, porque quando ela o fizer, está incorrendo num crime. Né? São passíveis de sanções cíveis, criminais, inclusive éticas pelo Conselho Regional de Farmácia. O uso de medicamentos controlados é uma das maiores preocupações dos especialistas. Tomar antibióticos sem orientação profissional pode piorar o quadro de saúde. O uso indiscriminado de antibióticos
pode fazer uma produção de cepas resistentes no organismo, de bactérias resistentes. E aí, daqui uns dias, a pessoa precisa de usar realmente o antibiótico por uma infecção séria, aquele antibiótico não faz mais efeito. Tem que usar antibióticos mais e mais potentes. Mas uma prova de que a Cleide reconhece os riscos da automedicação é o fato dela se negar a ler as bulas dos remédios que toma. Se eu ler, eu não vou tomar. A senhora sabe que tem risco. Eu sei. Só que eu não leio de jeito nenhum, porque se eu ler, eu não tenho coragem de tomar. Toda vez que eu tenho que tomar um medicamento todos os dias, isso não é normal. Esses medicamentos de antiprescrição foram feitos para ser utilizados aí 3 dias, 4 dias, no máximo uma semana, a não desaparecer os sintomas. Inclusive tem essa recomendação lá, você deve procurar um médico especialista para o quê? Efetuar o diagnóstico. O descongestionante nasal mascara um perigo enorme para a saúde do coração. A longo prazo, os efeitos dos descongestionantes nasais elevam a pressão arterial e podem causar trombose e formação de coágulos. A solução de nome complicado também vicia. Vicia. O descongestionante nasal que contém o vasoconstritor, e o vasoconstritor tem um nome engraçado, é nafazolina, oximetazolina, xilometazolina, fenilefrina. Quando tem esse vasoconstritor, porque tem descongestionante que é só lubrificante, só tem água e cloreto de sódio, ou seja, é solução fisiológica. Mas esses que têm esses vasoconstritores, ele adapta o vaso do nariz. Então você coloca, a hora que o vaso comprime, diminui a inflamação e desentope o nariz. Ele não desentope porque ele está fazendo pressão, não. Ele desentope porque diminui um sintoma inflamatório, que é a vasodilatação. Então, você pingou no nariz, aquilo lá vai vasocomprimir rápido, e essa vasocompressão rápida vai dar um alívio imediato. A Thaís é um exemplo de quem faz uso do descongestionante nasal sem nenhuma orientação. Comecei aos meus 19 anos, né? Acho que tudo começou por causa da rinite, né? Comecei a ter rinite, senti o nariz entupido e desde então não consegui parar. Além de não ter orientação profissional, o uso também é exagerado. Está lá na recomendação da bula, usar 2 gotas em cada narina a cada 6 horas. A pessoa usa de hora em hora, minuto em minuto, e não usa uma gota não, ele usa geralmente jatos, né? Bota jatos, e isso aumenta a exposição do organismo a um vasoconstritor que, para principalmente um paciente que já tem pressão alta, um paciente que já tem problemas cardiovasculares, isso pode ter uma significância interessante. Eu não conto por gotas, mas é uma quantidade boa, né? Um desse aqui dura mais ou menos uns 3 a 4 dias. A esteticista até que tentou se livrar dos remédios, mas não conseguiu. Uma vez dependente do descongestionante nasal, é muito difícil a pessoa conseguir ficar sem. Eu tenho essa plena consciência, mas eu não consigo. Eu já procurei uma alergista, inclusive, ela pediu para jogar tudo fora. Eu joguei quase uma caixa no lixo e logo depois eu peguei a caixa no lixo, comprei mais de R$180 em remédio, mas eu não consegui. Peguei a caixa do lixo e voltei a usar normalmente. É muito difícil aceitar essa realidade, mas eu não consigo largar, essa é a verdade. Eu brinco que eu já vi muita gente largar maconha, cocaína, droga de abuso, o álcool. Eu já vi gente largar muita droga, mas o tal do descongestionante nasal é difícil a pessoa se libertar dele. Você vai notar que a bolsa de 40% das pessoas vão ter ali uma marca de medicamento, e são medicamentos muito baratos, mas não são inocentes. Além de gerarem essa dependência, eles geram problemas de pressão arterial. Eles aumentam a pressão arterial porque são vasoconstritores. Enquanto a Thaís não consegue viver sem aquilo que ela acha ser o santo remédio para o nariz entupido, a jovem de 29 anos já fez loucuras quando ficou sem o descongestionante nasal. Eu já fiquei uma vez em uma chácara sem, e era mais ou menos uns 40 quilômetros de estrada de chão, e eu fui até a cidade atrás de uma farmácia, não consegui, não achei farmácia aberta, eu fui procurar uma cidade mais próxima onde tinha uma farmácia aberta. Não importa qual remédio seja, os especialistas são unânimes. É preciso ter orientação profissional e acabar de vez com a automedicação. Sempre procurar um médico e, na falta do médico, procurar orientação com o farmacêutico. É muito sério mesmo, as pessoas não têm noção da gravidade que é fazer o uso de automedicação. Infelizmente, essa coisa de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? A tia indica, a avó indica, a minha mãe tenta me indicar. Esse dia eu falei, mãe, eu sou farmacêutica, e daí? Eu sou sua mãe, é para tomar. Uma outra situação que também leva as pessoas a consumir remédios de forma desregrada é a hipocondria. Uma condição em que o doente alimenta uma ideia de que tem algum problema de saúde grave e, por este motivo, precisa de tomar remédios. É o caso da Cleide. A senhora é viciada em remédio? Sim.
Não para. Não. O consumo excessivo de medicamento ou sem utilização de uma receita médica é um dos sintomas da hipocondria. A hipocondria é quando a pessoa tem uma preocupação exagerada com doenças e com sua saúde. Então o segredo é sempre a pessoa procurar um profissional para que ela tenha um receituário mais adequado, né? Ela tem que procurar um psiquiatra, que vai ser o profissional mais adequado para indicar qual o medicamento adequado para o caso dela. Porque apesar de ser uma ansiedade, ou uma hipocondríaca, ou qualquer outra doença de cunho psicológico, tem várias formas dela se manifestar. Então é o médico psiquiatra que vai saber indicar qual que é o melhor medicamento para você, para aquela pessoa.